Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Escolha da Audiência, podcast do Cinematório em que eu e a Kel Gomes atendemos pedidos dos membros do Cineclube Cinematório. Quem faz parte do nosso Cineclube pode pedir filmes, séries para a gente comentar aqui no podcast. Eu sou o Renato Silveira e neste programa vamos falar sobre O Rei da Comédia, filme dirigido por Martin Scorsese. Foi um pedido da nossa madrinha Mariana Oliveira, ela que nos mandou o e-mail avisando qual seria o pedido dela aqui para o podcast e falou que fez muita deliberação interna para chegar a uma escolha, né? Fazer aqui o seu primeiro pedido do podcast. E ela decidiu então pelo Rei da Comédia e disse que caso a gente já tenha algum material sobre esse filme, que ela pensa em um próximo aí da fila de filmes que ela montou. Bom, Mariana, a gente tem muitos podcasts em que a gente fala sobre o Scorsese, mas não sobre esse filme que é estrelado pelo Robert De Niro e o Jerry Lewis, né, Kel? Exatamente. E que bom, né, poder reencontrar esse filme nesses tempos que a gente vive agora, que mostra o quanto que ele continua relevante, né? Sim, sim. Então, obrigada, Mariana, pela sugestão, pelo pedido, né? Aliás, foi um belo pedido. É um dos grandes filmes do Scorsese, né? Com certeza, né? Um dos grandes e engraçado porque ele não é tão comentado, ou pelo menos não tão lembrado quanto outros filmes do diretor, que tem tantas obras-primas na carreira que é até difícil mesmo você falar que um filme como esse é pouco comentado, é porque tem muitos outros filmes, né, que são tão bons quanto. Então eu acredito que por o Scorsese ser um diretor mais ligado, por exemplo, aos filmes de gangster, então as pessoas tendem a falar mais sobre Os Bons Companheiros, mais recentemente O Irlandês, né, Os Infiltrados, e também outras obras que deram, né, essa fama ao Scorsese, como Taxi Driver, Touro Indomável, né, e curiosamente ele fez O Rei da Comédia ali nos anos 80, num período em que ele parecia estar enveredando aí por outros caminhos, né? Porque ele vinha aí desses filmes com o próprio De Niro, que fizeram muito sucesso, né? Dramas que são estudos de personagem. Aqui também é um estudo de personagem, mas é um filme que está mais ligado à comédia, embora não seja exatamente uma comédia, né? Tem esse título, mas é mais um drama, uma comédia dramática, né, sobre um personagem, um homem que tem essa obsessão por um ídolo dele, que é esse apresentador de talk show vivido pelo Jerry Lewis. Esse sim, o verdadeiro rei da comédia, né, Jerry Lewis, que tem toda essa fama aí construída ao longo de tantas décadas na comédia. E é um estudo de personagens sobre esse homem que tem essa obsessão, né? A gente tenta entender ali ao longo do filme quais são, né, os dramas, né, dessa pessoa que está vivendo ali obcecada, né, por um sonho que ela não consegue realizar. Então é um filme que fala muito sobre esse culto de celebridades também, né? E o quanto que esse poder da mídia, né, deixa as pessoas adoecidas, praticamente. Eu acho interessante como que, apesar de ser um filme um tanto diferente desses outros todos que você citou do Scorsese, né, de certa forma ele também está avaliando um outro tipo de violência. Uma violência que é latente, né, mas é mais sutil. É algo das imagens, é algo, né, é algo que passa, assim, pela mídia mesmo, pela mediatização das relações, assim, e por essa dificuldade do personagem, né, dos personagens,
de lidarem com a própria realidade, né? Então, vivem numa fantasia, né? Vivem num desejo, numa obsessão mesmo, assim, de algo que eles não têm. Exato. Né? O Rupert Pupkin. Pipkin. O nome já é ótimo, porque, assim, é uma pessoa que já tem uma certa frustração pelo nome, porque poucas conseguem falar o nome dele e acertar o nome dele de primeira. Exato. Então, já no nome, ele tem uma frustração ali, né? E aí a gente vai descobrindo outras frustrações eu acho muito legal como isso vem à tona, inclusive. Frustrações de infância, né? De outros tempos, assim. E como que ele foi completamente absorvido por um delírio de ser algo que não é. É muito mais do que querer, mas é acreditar que é aquilo, né? Que tem que chegar lá, assim. É muito louco. E essa coisa da cultura de celebridade, né? Nessa época ainda não existia influencer, né? Nos anos 80. Mas agora a gente percebe o quanto que essa cultura ela vai se modificando de acordo com os novos dispositivos, com as novas relações, a nova mídia. Porque é isso, a gente continua vivendo essa cultura de celebridade, só que agora acrescentada também a uma cultura de influencer, que é uma coisa muito voltada para aparência, né? Para superficialidade. Não é o ser, mas é o parecer ser, é o estar na rede, o aparecer é muito importante. Então, é bem interessante, assim, fazer essa ligação com o que se vive hoje também. E hoje a gente ainda tem esse agravante de uma falsa possibilidade de as pessoas ascenderem a esse lugar da fama, porque, em tese, para ser um influenciador, basta você ter um celular. Você se filma, você faz o seu próprio conteúdo, você não precisa ir numa emissora de TV, ter um estúdio, ter todo aquele aparato para poder aparecer para as pessoas, né? Mas é uma falsa possibilidade de você ascender a esse local da fama. Porque a gente sabe que não é só ter a câmera, né, do seu celular apontada para você, ligar e sair falando. E que é algo As que coisas o personagem... não acontecem assim da noite pro dia, como o Rupert, inclusive, pensa aqui. Ele quer ter ali os famosos 15 segundos de fama, né, no programa do Jerry Langford, que é o personagem do Jerry Lewis, fazia ali uma apresentação de stand-up, né, aquele monólogo inicial, acreditando que basta isso para ele poder ser conhecido, as pessoas saberem dele e pronto. E a gente entende ali só naqueles diálogos, né, que ele tem com a produtora do programa, que as coisas não são assim fáceis, né? Ele fica insistentemente indo até a emissora de TV, porque ele teve um encontro, né, forçado com o Jerry logo no início do filme, né? Tem aquela situação em que tem aquele monte de fãs ali, ele se infiltra dentro do carro do Jerry, e a partir daquilo o Jerry fala, passa lá no estúdio, né? Deixa lá uma fita sua de demonstração para a gente conhecer seu trabalho e tudo, e a gente discute a possibilidade de você aparecer no programa. E ele acha que aquilo ali já está dado como certo, né? E era simplesmente assim, foi uma forma simpática que o Jerry teve de poder, né, agradecer, entre aspas, assim, ele ter salvo, né, ele daquela multidão e ao mesmo tempo se livrar dele. Esse cara chato, né, aqui enchendo o saco. Ele já conhecia ele, né, porque esse povo fica ali o tempo todo, né, perseguindo essas pessoas. Então, é isso. Aí ele fica lá insistindo. E aí a produtora fala com ele, né, assim, aqui, faz uma apresentação, né, num bar e tudo, vai amadurecendo o seu número, depois a gente olha de novo.
ela é super simpática com ele, ela, né, não é grossa com ele, ela passa a ter uma resposta mais dura quando ele fica realmente virando mala ali, né? E quando ele desrespeita ela. E desrespeita, ele não aceita a rejeição, né? No sentido de que ela ouviu a fita, ela teve esse cuidado de recebê-lo, o que eu achei super gentil da parte deles, que eles poderiam muito bem nem aceitar, mas não, eles, né, aceitaram a fita, foram ouvir e deram retorno para ele. Só que esse retorno negativo, que era a realidade ali, né, batendo na cara dele, era inaceitável, né? Então ele passa a questionar ela. Peraí, você responde pelo Jerry Langford, sabe? Porque é como se ele não... Ele passa a questionar a autoridade dela ali. Então ela começa a ficar incomodada com isso. E ele passa também no gestual algo que começa a te fazer ter medo dele. Porque ele começa a ser cada vez mais invasivo, né? Isso que eu acho muito bacana do filme, assim, também, porque ele não é violento, mas ao mesmo tempo é como se ele pudesse ser, assim. Exato. Em qualquer, sabe, em qualquer situação, ele tá num limite ali que você não sabe bem o que esperar, né? É uma mistura de sentimentos, assim, porque ao mesmo tempo eu fui reparando, assim, como que eu ficava na dúvida em relação a ele, né? Porque ao mesmo tempo que eu tinha ali um certo entendimento, uma empatia de perceber ele como um produto de um sistema, eu via que ele também não era simplesmente uma vítima, né? Ele estava tentando viver a partir dessa fantasia dele mesmo. Então ele poderia ser violento, ele poderia atacar, sabe? O que impedir? Não sei. Então eu acho esse limiar, né, essa dúvida que se cria em relação ao personagem muito boa, porque é aquilo, parece que é cômico, mas é trágico, né? E essa coisa da fantasia que ele vive, ele realmente acredita que ele é bom, né? Que ele pode estar lá, que ele é um comediante e que ele só precisa ter esse momento de aparecer. Só que ele não trabalha para isso. E é exatamente isso que eu fiquei fazendo a ligação com o momento de agora, assim, porque eu percebo muito o quanto que as pessoas, elas querem chegar lá, né? Elas querem parecer que são sucesso, mas que por trás não tem um trabalho sólido, assim. E tem surgido celebridades que são assim. Sim. Né? Por exemplo, celebridades que, de repente, ficam super famosas porque participaram de um reality show. E aí, qual o trabalho delas? O que elas vão desenvolver artisticamente? Começa a desenvolver propaganda, publicidade. Mas assim, isso é vazio, entende? Qual vai ser o trabalho artístico? Não tem, porque a fama veio assim, de repente, né? E aí passa essa ideia para as outras pessoas. As outras pessoas começam a desejar isso. Essa fama, simplesmente, a fama. Não por um trabalho que você quer reconhecimento, que é diferente, né? Quando você tá trabalhando e aí você quer ser reconhecido. Eu vejo nele essa fama pela fama mesmo, né? É acreditar que já mas é preciso ter essa validação. Sim. Eu já sou maravilhoso, eu preciso ter essa validação, eu preciso inclusive ter o lugar do Jerry Langford, né? Ele é uma admiração que na verdade quer o lugar da pessoa, assim. Que é um reconhecimento, né? E essa redenção, né, que ele busca quando tem essas cenas de sonho, né, que a gente fica sem saber. É muito legal isso no filme, porque a montagem, que é assinada pela Thelma Schumacher, né, que é a montadora por excelência dos filmes do Scorsese, a montagem é muito fluida. Então, ao alternar entre esses momentos que são
da realidade, né, e esses momentos que são do devaneio, às vezes nós como espectadores não conseguimos distinguir, porque não há um filtro que indique que você está nessa outra dimensão. Tem uma cena em particular que isso funciona lindamente, que é quando a gente vê o Rupert e o Jerry num restaurante conversando, e ali naquele momento a gente tem a alternância dessas duas instâncias, com o Rupert sendo inserido na cena do diálogo nesses dois momentos. A gente vê o Rupert do sonho, do devaneio, né, e o Rupert da realidade. Ele interagindo com nada, né, como se ele estivesse na casa dele, falando sozinho, e essa cena que ele está no restaurante, né, como se ele fosse famoso e o Jerry estivesse pedindo um favor para ele. Então, nesse momento é muito, muito, muito eficaz a montagem, porque é quando revela pra gente, né, que tem esse mecanismo no filme. Em outros momentos antes e depois dessa cena, isso acontece, né? Antes você fica na dúvida. Depois desse momento, você já meio que saca assim, ó, opa, então isso aqui pode ser, né, que seja uma mentira, né, que ele está nos contando, né? A gente está vendo o que ele está imaginando e não o que o filme está querendo tá querendo narrar mesmo, né, a história dele. Então é muito, muito interessante como que a Thelma e os Scorsese trabalham isso. É muito orgânico, né? E ao mesmo tempo é algo que vai dizer muito da psicologia do personagem também. Então é bem complexo, porque naquela cena de fantasia dele, de quando ele se reencontra com o diretor da escola, né? Que o diretor da escola é o juiz do casamento, isso, né? Então ele embola tudo ali, né? O desejo de estar se casando com a mulher que ele gosta, que ele admira, mas essa coisa de mostrar o sucesso para alguém que lá atrás ele sente que não o viu como alguém de sucesso, né? Então aí que vem esse desejo de redenção dele, né? Sim. Então é alguém que tá sofrendo muito com essa questão da frustração, né? Porque não vem só do desejo de ser famoso, né? É como se a fama fosse o meio pelo qual ele vai resolver todas essas frustrações que ele carrega ao longo da vida. E, assim, além dessa questão ser muito triste, né, de você acompanhar, eu até nas anotações que eu fiz aqui, eu coloquei comédia melancólica, né, porque é bem isso, porque essa melancolia, ela nos atinge também nos vários momentos em que a gente fica constrangido por ele. Sim. Tem aquela sequência em que ele leva a namorada, né, ou essa pretendente, essa mulher nem, porque ele tá apaixonado. Nem essa parte é real, assim. Não é na real. Cabeça dele, ele tem uma relação com essa mulher e também não tem, né? Eles têm um encontro, né? Ele vai com ela até a casa do Jerry, dizendo que eles se conhecem, né? Que ele deixou eles passarem o fim de semana lá. Que foi convidado, inclusive, né? E aí ele finge todo esse papo, né, ali pro funcionário da casa, que fica meio assim, mas o Jerry não tá aqui, né? E aí, não sei o que eu faço. Aí liga pro Jerry, o Jerry tá jogando golfe. Aí o Jerry chega na casa e faz aquela cara, né? E você fica constrangido, porque você percebe nela, né, que ela tá descobrindo ali que tudo é uma farsa. E ele continua fingindo, né, mesmo depois das coisas já estarem postas ali, eles terem sido descobertos, ele continua insistindo e fingindo pra ela, e ela fica assim, nossa, vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Essa o constrangimento, parte, né? É muito constrangedora. A gente fica junto com ela ali. Ao mesmo tempo que você sente o perigo que o Jerry tá correndo, porque o cara invadiu a casa dele. Então,
é isso que eu tô falando, desse limiar, né? O quanto que é perigoso isso, né? O quanto que o Jerry Langford, ele tá exposto. Né? Nesse sentido, assim, o cara entrou na casa dele, o cara... Exato. Enfim, sabe coisas, inclusive, porque sabia do jogo de golfe. Enfim, e nessa ilusão de se considerar um amigo, ele vai cada vez mais fundo nisso, né? Ele vai cada vez mais, de maneira mais intrusiva, assim. E a personagem da Rita, que é isso que a gente tá falando, descobre ali que ele tá alucinado, né? Então é muito triste, melancólico nesse sentido de pensar o quanto que essa pessoa não lida com a própria realidade. Vive em outra dimensão mesmo. E aí, inclusive, é onde eu tenho um pouquinho de problema com o filme, que é numa certa inverossimilhança do Jerry ficar andando livremente ali pela rua, sabe, sem segurança, sem nada, porque as coisas já tinham acontecido, né? E tudo bem, assim, a pessoa que é famosa ter a vontade de poder andar sem segurança, sem nada, né? Fazer o que quer. Mas no caso aqui do filme, o Jerry já tinha sido assediado várias vezes, sabe? O próprio o Rupert já tinha feito essas investidas, e sem falar na outra mulher, né? Que tem aquela paixão obsessiva mesmo, assim, com ele. A Marcia. A Marcia, né? Vivida pela Sarah Bernhardt. Cara, assim, hoje em dia a gente vê muitas notícias de celebridade que consegue mandado judicial para a pessoa ficar distante, né? Então, assim, eu fico um pouco assim, sabe, em relação a essas cenas, justamente por isso. E aí, quando acontece no ato final o sequestro, aí eu já fico meio assim também, sabe? Tipo, parece um pouco forçado, sabe? Que aquilo aconteceu de uma maneira muito fácil, sabe? Forçado no sentido assim, isso precisava acontecer no filme, né? Mas como acontece, é muito fácil. Eles pegam o Jerry na rua, assim, como se fosse qualquer pessoa, sabe? Então, eu embarquei, fico, sabe? Eu fico um pouquinho, assim, incomodado, sabe? Eu fiquei pensando muito no personagem do Jerry Langford também, que inclusive o Jerry Lewis tá maravilhoso. Eu acho que ele encontrou um tom muito bom, porque é um tom que você, primeiro, não espera de um Jerry Lewis da vida, e segundo, tá dizendo do quanto que essa pessoa também tá incomodada da posição que ela se encontra, sabe? Enquanto celebridade. Ele, nitidamente, é um cara que tá muito pra dentro e tá também melancólico nesse sentido de perceber que ele não é só ele mesmo, né? Ele também é uma figura, ele também é a chamada pessoa pública. Então eu acho que quando ele tá andando simplesmente, é meio que talvez também uma certa fuga da realidade. O jeito dele de fugir da realidade ali é negar que precisa de segurança, sabe? E ele anda de uma forma muito introspectiva. Isso que eu achei massa, assim. É como se ele estivesse num próprio mundo dele ali também, sabe? E aí, quando ele é sequestrado, ele me passa a sensação de que ele não tá acreditando que aquilo ali vai dar em nada, entende? É como se ele reconhecesse que aqueles dois são tão alucinados que eles não vão fazer nada com ele, assim, sério. Eu acho, ou se for fazer, eu não sei, eu sinto como se ele tivesse de fora, sabe? Como se fosse de fora das próprias coisas que estão acontecendo, assim. Ele tenta estar de fora. E aí eu acho muito curioso, assim, o quanto que ele se mantém num mesmo tom, sabe? Em todos os momentos ele mantém um certo controle, né? Ele chega a brigar quando tá lá na casa dele, né? Que o Rupert invade essa coisa do jantar.
que leva a Rita, ele chega a ficar nervoso, ele fala, cara, você tá, sabe, saindo, você tá atingindo todos os limites, enfim, saindo, me tirando do sério. Mas assim, eu acho que é o único momento que ele fica um pouco mais nervoso, porque em todos os outros, ele lida de uma maneira muito introspectiva, sabe? Mas depois, mais adiante, ele chega a agredir a Marcia, né? Não, então, depois ali, quando ele consegue se soltar, né, que ele manipula ali, que ele sabe também que do jeito que ela tá, vai acabar soltando ele. Aí ele fala, pô, ele agride ela e sai, né? Tipo assim, mas ele também, a forma como ele sai também não é desesperada, sabe? Ele agride ela, eu acho que nesse impulso mesmo. E aí, mas ele não sai desesperado, assim. Então eu fiquei achando bem interessante esse tom desse personagem, assim, é quase como se ele estivesse olhando as coisas de fora mesmo, assim, e meio que incrédulo, sabe? Meio o Jerry Lewis é um mestre, né? E muito incrédulo do que tá acontecendo também, tipo, como assim, sim, cara? Sim. Sabe, que viagem, não sei, ele tem uma consciência diferente, sim, né? Sim. Diz que tá rolando, assim. Fica, inclusive, aqui o convite para você ouvir o nosso podcast sobre o Jerry Lewis, diretor, né? Filmes que ele dirigiu ao longo da carreira. Procure aí no nosso feed, em foco Jerry Lewis, cineasta. A gente comenta ali vários filmes em que ele atuou e também foi o diretor. E a Marcia, é importante dizer que ela tem também uma outra relação, né? Sim. Como fã, assim. Sim. Você percebe que enquanto o Rupert quer meio que o lugar do Jerry, a Marcia, ela quer o Jerry. Exato. Ela quer o Jerry pra ela, né? Aí nessa cena que eles estão presos ali, o Rupert sequestra, né? E eles estão nessa casa da Marcia. Tem a cena do suéter, que é muito boa. Né? Entre a comicidade e o problema todo ali. E aquela coisa de, na junção das mangas do suéter, é justamente onde ele tá cortado, assim, sabe? Então isso é muito legal, assim, de pensar nesse simbolismo que tá sendo usado, que, olha, o Jerry está completamente imobilizado nessa situação, completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Ele tá, assim, entregue para esses dois, né? É muito bom. E é o que você encontra nas comédias do Scorsese, né? Esse humor ácido, esse sarcasmo, né? Esse deboche, assim, com o sistema, né? Essa ironia. A troca de cartazes na hora de ler. Gente, essa cena é muito boa. É muito boa. Muito boa. Não, e até depois, né? Assim, quando o Rupert vai até a emissora para poder fazer a gravação, né? Ele achando que tá ao vivo, fazer lá o número dele, ele não deixa de ser patético em nenhum momento, né? Até quando ele leva as coisas ao extremo, ele não deixa de ser patético, né? Exatamente. Então você fica rindo de nervoso, né? Da situação que ele está se encontrando, esse riso do constrangimento mesmo. E quando eu estava falando, né, desse tipo de humor que o Scorsese trabalha, o filme seguinte dele foi também uma comédia, com esse humor mordaz, que é Depois de Horas, que também tem essa coisa, só que pende mais um pouco para o surrealismo, né? É um filme muito bom também. E tem poucos exemplos, né, na filmografia do Scorsese de filmes assim. Talvez o mais recente que a gente possa dizer é o Lobo de Wall Street, que tem também uma coisa mais, né, de cenas mais engraçadas assim, ali com Leonardo DiCaprio e tudo, embora não seja uma comédia propriamente dita, mas tem cenas muito engraçadas, né, e que também vão nesse tom, né, da mordacidade, do sarcasmo, né, da ironia. É bem interessante de perceber isso. E nos outros filmes também do Scorsese,
Até você pegar Os Bons Companheiros, né? Aquela famosa cena do Joe Pesci, né? Com o Ray Liotta. Você está dizendo que eu sou engraçado, né? I'm funny how, né? Também é uma cena assim, é uma cena engraçada, mas que você fica nervoso ao mesmo tempo, né? Ele modula muito bem essa ambiguidade das coisas. É muito bom. Sensacional muito nesse bom. aspecto. E exatamente, né? São comédias que não são feitas para rir, né? Comédia para que você fique sentindo esse incômodo, que é o incômodo que te faz refletir sobre esse sistema todo, né? Que produz esse tipo de personalidade e produz esse problema. É isso que eu fiquei pensando aqui quando você falou, né? Que o Rupert é um produto desse sistema, porque na real eu acho que ele, como as outras pessoas ali que são fanáticas, né? Passam desse limiar do fã, vira fanático, elas são sequelas, né? Elas são, sabe, efeitos colaterais dos produtos que esse sistema está buscando. Né? No caso, por exemplo, dos influencers, né, que você citou, pegar aí esses exemplos de pessoas do reality show que depois viram garotos propaganda e tudo mais, garotos e garotas propaganda, são os produtos. Né? E as pessoas que ficam, sabe, igual o Rupert e a Marcia aqui, ficam enlouquecidos atrás dessas pessoas, né? Viram, sabe, fanáticos, aí são as sequelas, né? Então, eu penso muito também em um outro filme recente que é claramente inspirado em O Rei da Comédia, que é o Coringa, com o Joaquin Phoenix, que tem o Robert De Niro no papel que é do Jerry Lewis aqui. Homenageia, né? Inclusive. Muita gente ligou ao Taxi Driver, mas pra mim é muito mais o Rei da Comédia. Com certeza. Né? O Coringa é uma sequela de um sistema. Né? Só que ali de uma forma que é muito mais trágica, porque envolve claramente um problema de saúde mental que é negligenciado por esse sistema. Né? Sem falar em outras coisas. E ele vai para uma violência explícita. Né? O Coringa, diferente aqui do Rupert Pupkin, ele usa uma arma de verdade, não é uma arma de brinquedo. Né? Então o Coringa é violento para valer. Enquanto o Rupert, você fica percebendo essa violência no gestual, né? Nessa coisa dele ficar ali no potencial, né? Eu não me importo de esperar. É um potencial, assim. E fica sentado ali, né, na sala de espera ali da emissora, essas coisas. No Coringa, não. O Coringa, ele vai às vias de fato. Né? E eu penso o seguinte, voltando a essa coisa do produto, eu concordo com você, no sentido de produto, não de mercadoria, mas que produz. Tipo, que a sociedade produz. A sociedade... que eu tô falando, a sociedade aqui vista como essa sociedade do espetáculo, né? Sim. Produz essas figuras, assim. E ao mesmo tempo, eu acho que essas figuras também são engrenagens que alimentam. Sim. Né? E eu acho que o filme do Scorsese também tá mostrando isso, porque depois ele vai se tornar um ídolo também. Exatamente. A ironia da coisa toda, né? Então, é um sistema, assim, cruel, que o que é produto, o que é sequela, o que é efeito colateral também é engrenagem, também alimenta. E a coisa vai verdade. assim. E no Coringa, eu fiquei pensando que, apesar da homenagem, tem algo no Coringa que me incomoda, e eu acho que a gente falou isso no podcast, né, que a gente gravou sobre o filme. Sim. Que é como essa violência é usada no final. Sim. Diferentemente do filme aqui do Scorsese, que a gente vê... Primeiro, ele não te manipula para que você tenha pena do Rupert. Né? Você sente ali essa questão do constrangimento, né? Você sente os problemas dele, você não coloca só como uma vítima, sabe? Já no Coringa tem essa coisa, né? De que você
vê ele realmente como um cara que, poxa, ele passa por muitas situações que são, assim, degradantes, né? Que são terríveis. Então, é tenso. E aí, no final, a coisa da violência, ela se torna um tanto problemática, né? Porque é como o personagem meio que vence, assim. Sim. Essas violências que ele sofreu, e aí ele vai responder com violência. E aí é quase como se o filme, né, tivesse te jogando pra uma aceitação disso, né? Sim. Então, sim. assim, tem tempo que eu não revejo, porque a gente viu só na época do lançamento, né? O Coringa, né? O Coringa. Mas eu me lembro de ter tido Sim, é isso mesmo. Esse tipo de incômodo, que aqui no filme do Scorsese a gente não tem, né? Que é essa coisa de você entender os mecanismos e não perceber esse personagem como o ídolo que é colocado no final. Porque, apesar dele ter se tornado um ídolo, você vê o quanto que isso também é um problema. Sim. Né? Sim. Isso do final, dele acabar conseguindo uma fama, né, por outras vias, não é que o filme dá indícios disso, não. Nesse momento, né? Mas como ele constrói o tempo todo essa narrativa de realidade e devaneio, em algum momento não passou pela sua cabeça que aquilo ali podia ser o Rupert na cadeia pensando naquilo tudo? Assim, não sei na cadeia, assim, né? Mas que fosse um pensamento dele especificamente, mas que fosse o próprio filme fantasiando sobre ele, assim. Me passou pela cabeça. Ele não termina assim com o último plano mostrando pra gente que é um devaneio, né? Mas de alguma forma você pode pensar isso. Né? Pode ser sim. Ao mesmo tempo, a sociedade que a gente vive é tão maluca que ele se tornar aquilo lá, vender livro e ficar pop, é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Sim. Agora, outra coisa também que eu fiquei pensando, a mãe existe? Então, eu acho que não, porque tem um momento que é triste. O momento em que ele tá contando o primeiro, ele tá fazendo a peça dele, né? Que no stand-up eu não sei como é que se chama, me esqueci agora. Enfim, ele faz o número dele. E aí ele fala, assim, da vida dele, ele faz um resgate da vida dele, como se tudo que tivesse acontecido fosse um motivo pra piada, assim. E aí ele vai contando várias coisas, né? Porque meu pai, não sei o quê, porque minha mãe... E aí tem uma hora que ele fala na morte da mãe, não sei se você lembra. É mesmo. Então eu acho que a mãe não existe. Eu acho que a mãe, como ele conta nessa piada sobre a morte dela, eu acho que ela, na verdade, é morta, sabe? Mas isso é algo que me passou pela cabeça também, porque não é algo que tá... porque a gente só escuta a voz, né? Sim. Enquanto ele tá lá, fazendo lá as coisas, falando sozinho e tudo, preparando as coisas lá, as fita cassete, né, e tudo. A gente escuta a voz dela falando, baixa esse som, tá muito alto, não sei o quê. E é a mãe do Scorsese, né? Claro, né? Que ele ia aproveitar essa oportunidade. Então é isso, a gente nunca vê, né? Então pode fazer parte aí também dessa imaginação doentia. E ele tava falando de uma vivência muito violenta na família dele, né? Então... Muito, muito, muito triste essa parte, assim. E aí eu pensei nisso. Falei, cara, eu acho que no delírio dele, talvez a mãe fosse a única pessoa que deu a atenção que ele conseguiu na vida, sabe? Assim. E aí ele delira que ela ainda tá lá. E que ela ainda, inclusive, chamando por ele o tempo todo, né? Exatamente. O que é algo que já também simboliza aí. Maravilha. O Rei da Comédia, então, filmaço do Scorsese. Mariana, de novo aqui agradecer demais você ter sugerido, pedido. É uma sugestão e um pedido, né, que você fez pra gente aqui no Escolha da Audiência. Muito bom sempre reencontrar Scorsese
e ainda mais nessas parcerias dele com o Robert De Niro, né? Então, fica aí a dica para quem quiser rever o filme também. Está disponível aí nas plataformas de streaming, busque aí. No momento que a gente gravou esse podcast, estava no Belas Artes à la carte, mas recentemente passou também pela MUBI. Dá uma procurada aí, às vezes entra nas outras também, né? Ele é da Fox, então provavelmente estará aí no Star Plus, né, agora, que é o serviço de streaming com o catálogo da Fox, ex-Fox, né? Disney mudou o nome para Star. É isso então, e você que nos ouviu, quiser também fazer um pedido de um filme para a gente comentar aqui no Escolha da Audiência, torne-se membro do Cineclube Cinematório, entre lá no nosso site cinematório.com.br e aí você pode fazer o seu pedido, vai ser um prazer atender aqui no podcast. Fica aí também um questionamento do Rupert. Quer dizer, ele afirma, né? Mas deixamos aqui como questionamento. É preferível ser rei por uma noite do que um tolo durante a vida inteira? Boa, boa. Beijo, gente. Até a próxima. Valeu demais, Mari. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.